Caros participantes, estamos vivendo um dos grandes desafios da história da Petros, que é a necessidade de colocar em prática o plano de equacionamento do déficit do PPSP, também conhecido como PP1. Estou me dirigindo a vocês para falar sobre as razões desse equacionamento e relatar o que a nossa diretoria está fazendo para melhorar a administração da Petros de forma geral e especialmente a gestão do PPSP. O momento é difícil, pois o equacionamento impacta diretamente os rendimentos dos participantes e exige um enorme esforço de todos. Porém, é um desafio que precisa ser enfrentado, tanto para garantir a continuidade do plano, permitindo o pagamento futuro dos benefícios aos participantes, quanto para atender à legislação, pois o déficit acumulado, registrado no balanço de 2015, ultrapassou o limite técnico permitido por lei. Vale ressaltar que desde que assumimos, há menos de um ano, não medimos esforços para avaliar criteriosamente as alternativas para diminuir o impacto para os participantes e, ao mesmo tempo, buscar o equilíbrio financeiro do plano. Essas alternativas foram discutidas com as autoridades e com o nosso Conselho Deliberativo, que conta com representantes dos participantes e da Petrobras. Tomamos a iniciativa de propor um termo de ajustamento de conduta à Previc para que o plano de equacionamento não fosse apresentado em dezembro do ano passado, permitindo que essas discussões fossem feitas com mais tempo e dedicação. Para que vocês possam entender o motivo do déficit e da necessidade de equacionamento, é importante primeiramente lembrar o perfil do PPSP, que é um plano da modalidade de benefício definido. Isso significa que o valor que será recebido na aposentadoria é determinado no momento da adesão, antes mesmo do início das contribuições que vão formar o patrimônio. Esse compromisso precisa ser honrado, independentemente das mudanças que venham a ocorrer no cenário econômico do país e do mundo. Da mesma forma, o compromisso futuro precisa ser honrado independentemente das mudanças no perfil e na vida dos próprios participantes e dos seus dependentes. Assim sendo, se o valor do benefício é definido, as contribuições precisam variar ao longo do tempo para fazer frente a essas mudanças nas condições econômicas e sociais. Por exemplo, desde o início do plano, nos anos 70, muitas mudanças e crises econômicas ocorreram no Brasil e no mundo. Ao mesmo tempo, muitas mudanças também ocorreram no perfil da população e na composição das famílias. As pessoas estão vivendo muito mais, casando mais de uma vez e gerando em idade mais avançada novos dependentes. Embora positivas em termos sociais, essas mudanças aumentam os compromissos futuros do plano, e é o que chamamos de questões estruturais. Essa característica deixa o plano de benefício definido muito exposto a riscos de desequilíbrios financeiros e sujeito à necessidade de ajustes frequentes. Tanto assim que os planos dessa modalidade deixaram de ser adotados não só pela Petros, mas pelo mercado de previdência complementar em geral. Por isso, o PPSP está fechado para novas adesões desde 2002. Aproximadamente 40% do valor total do déficit acumulado em 2015 são decorrentes dessas questões estruturais, tais como mudanças do perfil das famílias e a retirada do teto operacional de 90%. Esses ajustes foram acumulados ao longo de vários anos e foram reconhecidos principalmente nas demonstrações financeiras de 2015. O restante do déficit foi gerado nos últimos anos pela baixa rentabilidade dos investimentos, que foi insuficiente para cobrir tão somente os ajustes anuais regulares referentes às obrigações do plano. Em outras palavras, o passivo cresceu muito mais do que o ativo do plano. Essa diferença precisa ser compensada com novos recursos para que o plano possa fazer frente aos pagamentos de benefícios no futuro. E esses novos recursos devem vir das contribuições extras, das patrocinadoras e dos participantes, como determina a lei. Por conta da conjuntura econômica negativa desde 2013, a rentabilidade dos ativos foi insuficiente para cobrir esse aumento do passivo.
Entre 2014 e 2015, as ações caíram, os títulos públicos perderam valor no mercado, os ativos de crédito das empresas sofreram com a inadimplência, os preços dos imóveis e os aluguéis despencaram e os investimentos retrocederam. Vale esclarecer que essa conjuntura difícil atingiu não só a Petros, mas todo o mercado. Segundo a Abrap, 92 fundos de pensão registraram déficit em 2015, entre eles 6 dos 10 maiores do país. Outra causa do déficit são os investimentos decididos no passado e que estão atualmente sob investigação. Em relação a esses casos, esta diretoria tem atuado firmemente e com total transparência no sentido de colaborar com o trabalho das autoridades. Internamente, realizamos e ainda vamos realizar várias comissões internas de apuração para averiguar eventuais irregularidades. Os resultados continuarão sendo imediatamente encaminhados às autoridades competentes para que se aprofundem as investigações, seguindo o procedimento de colaboração tomado pela administração da Petros desde o início das investigações sobre investimentos dos fundos de pensão. Sabemos que esses fatos são objeto de muita atenção da imprensa, que por vezes aponta esses investimentos como grandes responsáveis pelo déficit registrado no PPSP. São realmente fatos graves e precisam ser investigados com muito rigor, como estamos fazendo. Porém, não são as únicas e nem as principais causas do déficit do plano. Caros participantes, o futuro do PPSP depende tanto do equacionamento como de uma gestão eficiente. Estamos concentrando toda a nossa energia nisso. Já implementamos diversas medidas para reforçar a governança, aperfeiçoar os processos de decisão da área de investimentos, de forma a garantir uma gestão tecnicamente adequada e não sujeita a desvios. Por exemplo, estamos adequando a carteira do PPSP ao perfil do plano, priorizando investimentos com menor risco e maior liquidez, pois o plano paga mais benefícios do que recebe. Infelizmente, esse processo não pode ser feito rapidamente, sob pena de vendermos ativos a preços muito baixos, aumentando ainda mais o déficit. O processo de mudança da carteira de investimentos do PPSP, aumentando os ativos mais líquidos e reduzindo os investimentos de risco, está sendo feito de forma persistente e responsável. Ao mesmo tempo, reformulamos a área de riscos e conformidade e criamos uma área de controles internos. Aperfeiçoamos a metodologia de seleção de corretoras, de gestores externos e de conselheiros nas empresas investidas, de forma a reforçar a especialização, a eficiência e a segurança. Estamos também fazendo um processo de recadastramento, atendendo a uma recomendação do Conselho Fiscal, para termos maior segurança quanto aos dados do passivo, possibilitando um cálculo mais apurado e justo dos compromissos do plano. Neste momento delicado, é dever dessa administração apoiar os participantes, que são os donos dos recursos que gerimos, seja em relação às informações, seja no cálculo das contribuições. Nesse sentido, reforçamos a nossa estrutura de atendimento para que as informações cheguem de maneira rápida e precisa a todos vocês. Mais do que dobramos nosso efetivo de atendimento presencial, que por isso precisou mudar de endereço, e dobramos nosso call center. Todos os nossos colaboradores estão dedicados para prestar o melhor serviço a vocês, com mais agilidade e segurança. Enfim, temos um árduo trabalho pela frente, seja na administração do processo de equacionamento, seja no aperfeiçoamento da gestão da Petros, no sentido de torná-la mais transparente, eficiente e segura. Estejam certos de que a equipe da Petros está empenhada em realizar todos esses trabalhos da melhor forma possível, cumprindo a missão da entidade, que é pagar benefícios de forma responsável e eficiente. Este é o compromisso desta diretoria e de todos os funcionários com os participantes, em nome da confiança que vocês depositaram na Fundação. Obrigado pela atenção.